Eu comentei que o WSIM e o repetidor são certificados para operação em zona 0, zona 1 e divisão 1 e também são IP67. Uma pergunta muito comum é o seguinte: onde que eu ligo, onde que eu desligo esse WSIM? Já que não tem switch, não tem botão de liga e desliga algum no sistema. Bom, pensando em classificação de área, pensando em ser IP67, a gente não teve a opção de colocar um botão de liga e desliga. Isso tudo feito de maneira magnética, inclusive a antena. Essa antena é uma antena Omni, ela é moldada na própria carcaça do WSIM ou na própria carcaça do repetidor. Ou seja, ela é moldada e não tem a opção de remoção, justamente para poder ser certificada para grau de proteção, por exemplo, IP67. Bom, pensando em grau de proteção, também pensando em certificação de acordo com áreas com risco à explosão, nós definimos não ter switch, não ter botão de liga e desliga. E como que eu ligo, como que eu desligo um WSIM? Eu ligo e desligo através dessa caneta. Essa aqui é uma caneta magnética, que eu tenho um ímã na ponta. E esse ímã, eu posiciono ele ao lado desse primeiro LED. Essa é a maneira que eu tenho para ligar e para desligar um WSIM. Eu posso, se eu passar, por exemplo, a caneta por aqui, ele piscou. Então essa é uma indicação que ele está ligado. Então você percebe que tudo no WSIM é feito para ligar e para desligar. E para ver se está ligado, com uma caneta magnética tem um ímã na ponta. Essa é a única maneira que tem, para que o sistema seja compatível com áreas IP67, com áreas que requerem proteção IP67 e com classificação zona 0, zona 1 ou divisão 1. Dando sequência à explanação dos componentes da rede wireless, temos agora o gateway. Ou seja, qual que é a finalidade básica do gateway? A finalidade básica é fazer a interface entre o System One, que é o software de gestão, com a rede mesh que está no campo. Ou seja, todos os dados que trafegam pelos WSIMs, pelos repetidores, chegam até o gateway e do gateway esses dados são encaminhados ao System One. Bom, essa obviamente é a finalidade básica do gateway. Quantos sensores são suportados por cada gateway? Cada gateway tem a opção de suportar até 100 nós. Ou seja, quando eu falo nó, eu estou falando de um WSIM ou de um repetidor. Se a gente for pensar um gateway que está numa área que recebe os sinais de 100 WSIMs, a gente tem uma densidade máxima hoje disponível de 400 sensores por gateway. Dificilmente uma área monitorada por um gateway vai ultrapassar 400 sensores. É lógico, se eu tiver 80 WSIMs e tiver 20 repetidores, eu vou ter no máximo 320 sensores que são associados aos 80 WSIMs. Porém, essa é a capacidade máxima de cada gateway. E cada servidor do System One, quando eu falo servidor, eu estou falando de um servidor de aquisição de dados. Cada servidor de aquisição de dados suporta até 10 gateways. Ou seja, se eu pensar hoje que cada gateway pode suportar até 400 sensores, eu posso dizer que cada servidor pode suportar até 4.000 sensores em uma rede wireless mesh. Nós temos dois tipos de gateway. O primeiro tipo de gateway é um gateway de 19 polegadas. Quando eu falo gateway de 19 polegadas, ele é 19 polegadas por causa do tipo de montagem em rack 19 polegadas. Esse gateway, tipicamente, ele vai ficar em área interna, ele vai ficar numa sala de controle, ou seja, numa sala abrigada em um painel, recebendo os sinais dos sensores. Esse é o primeiro tipo de gateway. O segundo tipo de gateway é um gateway chamado gateway remoto. Ou seja, esse gateway ele vai ficar montado na área ou fora da sala de controle. Logicamente que dentro de uma caixa à prova d'água, mas ele vai ser montado fora da sala de controle. Ou seja, qual é a diferença desse gateway remoto para o gateway de 19 polegadas? A diferença é o seguinte: se você tiver um gateway de 19 polegadas montada numa sala, eu vou simplesmente levar um cabo de rede até o gateway. E a antena, eu vou ter que ter uma antena remota e essa antena vai ser montada do lado de fora da sala. Se eu tenho um gateway já do lado de fora da sala, eu vou simplesmente levar um cabo de rede até esse gateway. Essa é a diferença básica entre os dois. Lógico,
Se eu tiver, dependendo da aplicação, pode ser que seja necessário uma antena externa. Para casos, por exemplo, como o gateway, que de 19 polegadas que está montado dentro de uma sala, nesses casos, 100% dos casos, eu vou ter necessidade de uma antena externa como essa. Nesse caso, eu vou ter essa antena montada no lado de fora da sala e conectada ao gateway que está montado dentro da sala. Se eu tiver esse tipo de gateway de montagem externa, eu também tenho a opção ou de usar essa antena, dependendo do tamanho da área, pode ser que essa antena seja suficiente, ou também conectar essa antena externa ao gateway externo. Isso tudo depende muito da aplicação, do nível de interferência que você tem nessa rede, da quantidade de pontos que você tem nessa rede mesh. 2 pontos ou 2 perguntas bastante comuns são: primeira, esse sistema wireless ele vai substituir já a solução consagrada da Bentley, que é o Trendmaster Pro? Segunda pergunta, eu posso instalar esse sistema para proteção de máquinas? As respostas são: primeiro, esse sistema sistema wireless, ele não veio para substituir o Trendmaster Pro. O Trendmaster Pro é uma solução já consagrada da Bentley Nevada, que é uma solução online quase contínua, uma solução chamada escaneada. Essa solução wireless ela é um complemento da solução Trendmaster Pro, ou seja, aonde não for possível, por qualquer razão que seja, instalar um Trendmaster Pro, nós temos agora a opção da solução wireless. Então, novamente, essas soluções são complementares e não substitutas. O segundo ponto é o seguinte: eu posso instalar esse sistema wireless para fazer proteção da máquina? A resposta é não. Esse é um sistema somente de monitoramento, não é desenvolvido para proteção de máquinas. Para proteção de máquinas, a Bentley tem uma gama de produtos muito grande, especificamente projetados para isso. Bom, quando eu comentei sobre as entradas do WSIM, sendo esse canal configurado para acelerômetro, nós temos valores disponíveis, 4 valores estáticos disponíveis: aceleração, velocidade, prime spike e rotor region. Isso já está disponível hoje. E quando eu tiver a opção de envelope pronto, eu teria mais um valor estático para ser mostrado na tela. Também nós temos as formas de onda. As formas de ondas dinâmicas, de aceleração, velocidade e envelope no futuro. Para cada canal eu tenho a opção de configuração, por exemplo, aceleração em pico, velocidade em RMS. Posso ter aceleração em pico e velocidade em pico. Posso ter ambos em RMS ou qualquer combinação. Isso é configurável via software. Então, isso é interessante. Se você estiver acostumado a fazer a sua análise em aceleração em pico, você pode ter o valor estático em pico. Se você estiver acostumado a fazer a sua análise em velocidade em RMS, você pode ter aceleração em pico e a velocidade em RMS. Isso é tudo configurável conforme a sua necessidade ou conforme os seus costumes. Em relação à forma de onda, é a mesma coisa. Eu posso ter bandas de frequência especialmente configuradas para aceleração e banda de frequência especialmente configurada para velocidade. Então, por exemplo, eu posso ter uma banda de frequência em aceleração de 10 Hz até 8 kHz. Para velocidade, para o mesmo canal, eu posso ter, por exemplo, de 20 Hz até 2000 Hz. Ok? Então, isso significa o seguinte: eu tenho liberdade total de configuração, desde a unidade, sendo ela pico ou RMS para aceleração e velocidade, e tenho também a liberdade de configurar bandas de frequências distintas para aceleração e para velocidade. Então isso dá uma liberdade de configuração muito grande para cada canal que tem acelerômetro associado. Bom, há um tempo atrás eu comentei que a confiabilidade na transmissão de sinal ultrapassa os 99%. Agora eu vou mostrar o porquê que é possível ultrapassar 99% de confiabilidade na transmissão de sinal. Então, nesse exemplo, suponha que isso aqui seja uma bomba e eu tenho um WSIM próximo dessa bomba. Bom, esse WSIM próximo dessa bomba está recebendo os sinais, sejam eles sinais de aceleração ou sejam eles sinais de temperatura. Bom, qual que é o objetivo? Eu tenho que fazer com que o sinal desse WSIM chegue até o gateway. Ok,
Se fosse, por exemplo, uma rede comum, uma rede de access point, esse ponto, esse WSIM, dependendo do nível e da distância que esse access point tem, eu teria que aproximar até que esteja no range de comunicação do access point. No nosso caso, por ser uma rede mesh, cada ponto desse, sendo ele um WSIM ou sendo ele um repetidor, ele serve de roteador do dado, ou seja, os dados saem desse WSIM que recebe os sinais dessa máquina e chegam até o gateway passando por outros nós. Esse passando por outros nós é que dá a garantia e dá a confiabilidade na transmissão desse sinal. Por quê? Uma regra básica é, próximo de cada WSIM, nós recomendamos, veja bem, eu estou dizendo recomendamos, ter de 2 a 3 nós próximos. Para quê? Para que eu tenha opções alternativas de transmissão e de caminhos alternativos desde a geração do sinal até que chegue no gateway. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho 3 nós próximos, ou seja, isso me dá a opção de transmitir pelo primeiro nó, que é um repetidor, pelo primeiro nó, que é um WSIM, ou por esse repetidor, ou por esse repetidor. Bom, qual o caminho que vai ser utilizado? Essa resposta é o seguinte: quem é que define o caminho, quem é que define a rota dos dados? Essa definição é feita sempre baseada no caminho que consome menos energia. Tudo numa rede como essa é sempre pensando na economia de energia. Para quê? Para maximizar a vida útil da bateria. Então, nesse caso, eu tenho rota do sinal 1, a segunda rota ou a terceira rota. Qual rota vai ser escolhida? Isso é transparente para nós. Por quê? Essa definição é feita pelo gateway, é feita pelos próprios nós. Sempre pensando, primeiro, no menor tempo de transmissão, que passe por menos nós, e terceiro, que é um dos mais importantes, é na economia de bateria. Ou seja, um caminho sempre é definido pensando quantidade menores de pulos. Quando eu falo pulo, eu estou falando de um WSIM para um repetidor, de um repetidor para o outro WSIM. São pulos que o sinal vai passando por cada nó até que chegue ao gateway. Ok? Bom, então isso daqui mostra o porquê que o sistema ele é extremamente confiável. Porque se algo passa com um desses caminhos, por exemplo, consideramos que está sendo utilizado esse caminho, ok? Se algo passa nesse link, ou seja, alguém montou alguma estrutura que está atrapalhando esse link, eu tenho 2 outros caminhos ainda disponíveis, ou se eu tenho também algum problema em um desses caminhos, o sistema pode automaticamente mudar essa rota. Ele pode, por exemplo, transmitir desse nó para esse nó, pensando no caso que meus outros caminhos também não estão disponíveis. Lógico, é muito difícil na prática você ter uma aplicação onde, nesse caso, nesse exemplo, as 3 alternativas de rota sejam bloqueadas. Porém, se algo acontecer, por exemplo, o sistema automaticamente procura outros nós que estejam próximos e utiliza esse nó para a transmissão do sinal. Por isso que a confiabilidade de um sistema mesh, utilizando o protocolo TS/MP, ela é extremamente alta, porque você tem várias rotas disponíveis. Agora, quando eu falo várias rotas disponíveis, eu estou falando por quê? Porque eu tenho 3 nós próximos do WSIM que está recebendo o sinal dos sensores da bomba. Uma pergunta muito comum é o seguinte: se eu tiver só um nó próximo, por exemplo, esse nó, o sistema funciona? Funciona, é lógico que ele funciona. Porém, eu fico somente com uma alternativa de rota. Eu não fico com outras alternativas para a transmissão do sinal. Então, se algo acontece com essa rota, eu vou perder o sinal daquele WSIM. Por isso, nós recomendamos ter 3 nós próximos, 3 nós dentro do range de comunicação do WSIM que está recebendo os sinais dos sensores da máquina.